Boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa noite para mais uma live aqui dos metalúrgicos do ABC, todas as terças e quintas. Já estamos aqui com nossos convidados. Hoje nós vamos falar do Setembro Amarelo, né? E quero já cumprimentar aqui o Diego Goulart, trabalhador na empresa Delga, representante do Comitê Sindical. Boa noite, Diego. Boa noite, Cláudio Honor. Boa noite, doutor Odonel também, por participar aqui conosco dessa live. Fundamental essa live, diga-se de passagem. Boa noite, Renata. Boa noite a cada companheiro e companheira nossa que estão assistindo a gente, seja pelas redes sociais, seja pelo TVT. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, doutor Odonel. Boa noite, Cláudio Honor. Boa noite, Diego. Boa noite a todas as pessoas que estão escutando aqui a nossa live e agradecendo aí principalmente aí o Sindicato dos Metalúrgicos pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui hoje com vocês. Um prazer imenso recebê-lo aqui. Agradeço desde já em nome do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Boa noite, Renata. Hoje nós vamos falar do Setembro Amarelo, um tema delicado, muitas vezes, de a gente falar. Até eu brinco aqui com o pessoal nosso, que é um tema até um pouco pesado, né? A gente vai falar da questão do suicídio, de depressão, então, mas são coisas que acontecem mais na vida das pessoas que a gente imagina. Então, muitas pessoas... e o mês de setembro como é tido como o mês do suicídio, né? Então, nós vamos falar aqui do Setembro Amarelo e acredito que teremos uma oportunidade muito boa de conversar com alguém que conhece muito do assunto, que é o doutor Odonel Serrano, para nos trazer orientações e bastante lucidez aí para a gente entender melhor essa situação. E muitas vezes, a partir de uma live como essa, a gente consegue ajudar pessoas que estão precisando, muitas vezes, de ajuda, e a gente não sabe como ajudar, não sabe como detectar esses sintomas, muitas vezes. E então, um especialista aqui, mais de que importa, se faz mais que necessário para a gente ter esse conhecimento. Então, pedir para as pessoas que nos acompanham, sempre através das nossas redes, do nosso Facebook, do YouTube, aqui do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mas que essa live também é transmitida sempre pelo TVT, através do YouTube. Então, convidar aí a galera para se inscrever no nosso canal, para acompanhar, porque a gente... E dar sugestões, ideias de temas que talvez ainda não foram debatidos aqui, outros que já foram debatidos, mas que a gente possa trazer novamente, que os companheiros e companheiras, a nossa base, o pessoal que nos acompanha, que possam dar sugestões de temas que julguem importante para a gente trazer para a nossa categoria e para todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Apresentar aqui o nosso convidado, o doutor Odonel Ferreira Serrano, psicólogo, psicanalista, especialista em saúde mental. Já tem 28 anos de trabalho no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e no Sistema Único de Saúde, no SUS. É coordenador do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, Recriar, de Guarulhos. E também temos aqui o Diego Goulart Santos, que é membro da Juventude Metalúrgica do ABC e CSE na Delga. CSE, para quem não sabe, que está nos acompanhando, significa Comitê Sindical de Empresa. Então, é um modelo de representação dos trabalhadores que nós temos, doutor Odonel, e todos que nos acompanham no interior da fábrica. Então, a maioria das empresas da nossa base tem uma organização sindical no local de trabalho que responde cotidianamente aos desafios e às questões que são levadas aos trabalhadores no interior da fábrica. Por isso, a importância de estar aqui o Diego, que é da Juventude Metalúrgica também, para também estar falando aqui um pouco do tema, né? A campanha Setembro Amarelo foi criada em 2014 pelo Centro de Valorização da Vida, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. A campanha é realizada nacionalmente e tem como objetivo principal contribuir com a prevenção ao suicídio. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o mês de setembro. Então,
São temas que eu acredito que essas datas que vêm para chamar essa atenção, mas é importante que os cuidados sejam a vida toda, porque sempre tem alguém que vai estar ali precisando de ajuda, e isso a gente vai estar vendo um pouco aqui. Então, falar um pouco de alguns dados, até para a gente começar, para poder entrar nas questões aqui. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano, quase 6% da população. No mundo, são cerca de 800 mil de suicídios anuais. O Brasil só fica atrás apenas dos Estados Unidos. No mundo, as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos. O Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Então, todos os anos, mais pessoas morrem como um resultado de suicídio, morrem mais pessoas com resultado de suicídio que do HIV. Malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios. Então, é uma coisa violentíssima, né? Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio. Uma em cada 100 mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Entre jovens de 15 e 19 e 29 anos, o suicídio foi a quarta causa da morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção de suicídio. Em mais de 90% dos pacientes que se suicidam havia uma doença mental relacionada. Então, fazendo um pouco esse relato aqui, e se a gente for relatar tudo que tem aqui, é muita coisa, eu quero aproveitar, explorar um pouquinho, no bom sentido, o doutor Odonel Serrano aqui, que nos traz aqui, que nos honra aqui com sua presença na nossa live, para a gente começar a entrar aqui nas questões, né? Doutor Odonel, mais uma vez, é uma honra, é um prazer tê-lo aqui na nossa live. Eu queria começar pedindo para você falar um pouco da importância dessa campanha do Setembro Amarelo, né, que trata sobre o suicídio, né? Queria que você falasse um pouco, para a gente começar aqui, sobre a importância da campanha Setembro Amarelo. Eu acho que só pelos dados, né, Claudionor, que você mostrou aí nesse início, já dá para a gente ver que é um tema muito importante, né? Tem alguns países que a taxa de suicídio já superou as taxas de homicídio. Então, o outro deixou de ser o meu maior risco. Eu passei a ser o meu maior risco a mim mesmo, né? No Brasil, isso ainda não aconteceu, mas a gente vê que, se alguns países da Europa, a taxa de crescimento de suicídio conseguiu estabilizar ou reduzir, nas Américas, a gente vê claramente que ela só aumenta, né? Então, a primeira coisa que eu penso, né, quando eu vejo esses dados, que mundo é esse que nós estamos, que tem gerado pessoas, né, pessoas próximas. Acho que muita gente que está nos ouvindo já tiveram pessoas próximas que tentaram acabar com a própria vida. A gente sabe que as causas do suicídio são múltiplas, né? A gente tem situações de transtorno mental grave, a gente tem situações de depressão, a gente tem situações de conflito, né? Mas a gente vê pelos dados mundiais que a forma de vida com que a gente está sujeito aumenta ou diminui os casos de suicídio. Então, é importantíssimo esse tema, porque eu acho que o suicídio, ele faz com que a gente pense como estamos vivendo, como está a qualidade das nossas relações pessoais, das nossas relações de trabalho, das nossas relações afetivas, né?
Tudo isso é fundamental para a gente pensar em ter uma vida qualificada, né? Esse acho que é o grande fármaco, o grande remédio, né? É poder ter uma vida com qualidade. E a gente vê, por exemplo, no Brasil atual, que a gente tem sofrido muitos retrocessos que impactam diretamente na forma de vida. A precarização do trabalho impacta na forma de vida, né? A queda de rendimento, o aumento do desemprego impacta nas formas de vida. Quando a gente vive numa sociedade que tem retrocessos quanto ao preconceito, né? Quanto a querer que crianças com deficiência voltem a ser isoladas em escolas só para deficientes, quando a gente vê o aumento do preconceito sobre raça e cor, sobre formas de gênero, de sexualidade, isso é grande fonte de sofrimento, né? E um sofrimento que, dependendo da proporção, vai levar alguém a perder o sentido da vida ou tentar um suicídio, né? Hoje nós estamos falando aqui, mas certamente é isso. Tem pessoas que estão nos ouvindo que já tentaram o suicídio. Tem outras que conhecem pessoas próximas que tentaram. É algo cada vez mais comum e mais presente na vida das pessoas. Por isso que eu acho que o tema é de suma importância. Queria só também trazer um pouco, que eu acho que esse tema tem a ver com a sociedade que a gente vive hoje, né? O capitalismo que a gente vive hoje é um capitalismo que prega cada vez mais produção, cada vez mais consumo, né? E qual que é o produto mais vendido? Qual que é o produto que mais se vende toda a propaganda? Não é celular, não é carro. O produto que mais se vende é a felicidade. Compre isso que você vai ser feliz. Tenha isso que você vai ser feliz. Né? Há quase que uma ditadura da felicidade, uma exigência de que todo mundo tem que ser feliz, principalmente tendo acesso à compra de objetos e produtos. O que acontece dentro dessa forma de viver é que a gente tem um grande aumento do seu inverso, da depressão e da ansiedade. A ansiedade está diretamente ligado à tentativa de seguir o ritmo dessa vida, né? Extremamente intenso, rápido, que exige eficiência, eficácia. A ansiedade está diretamente ligada a isso. E a depressão está ligada a ter desistido de lutar por isso. De que esta forma de vida perdeu o sentido. Então, depressão e ansiedade, que são os dois grandes sintomas no mundo inteiro, principalmente nas Américas, estão extremamente ligados a essa forma de vida que prega insistentemente que todos devem ser felizes. Olha que paradoxo, né? Ao tentar vender a felicidade a todo custo, incluindo ela nos produtos que são vendidos, eu gero dentro de cada pessoa uma exigência em ser feliz. Quando eu abro minha rede social e vejo alguém, né, numa praia, e vejo alguém num bar, eu falo, nossa, olha, essa pessoa está sendo feliz e eu não. Né? O tempo todo as pessoas tentam mostrar nas suas redes sociais que ela está feliz, né? Tentando cumprir essa exigência, mesmo que não esteja tão feliz assim. Né? Felicidade é algo muito subjetivo, né? É difícil dizer o que é, né? Mas há uma tendência social a cada vez mais que o sujeito se exija a ser feliz.
E aí, dentro dessas exigências, ele se encontra desempregado, às vezes ele está com um conflito na família. Então, essa exigência o torna ainda mais difícil dele ganhar habilidades para lidar com o sofrimento da vida. O sofrimento da vida faz parte, a gente tem perdas na vida, é inevitável, né? A gente tem conflitos na vida, é inevitável. Mas, principalmente, né, as novas gerações vão perdendo essa capacidade, porque elas estão empenhadas cada vez mais de tentar descobrir o que elas têm que fazer para ser felizes. Não para lidar com os conflitos, o sofrimento. Outra produção grande, né, da nossa sociedade capitalista atual é que cada vez mais ela rompe laços, rompe vínculos. Né? Os vínculos são cada vez mais tênues. O Claudio Honor, ou o Diego, não sei, certamente, talvez na infância, tiveram a cidade disponível para jogar bola na rua, para ir na casa dos amigos, né, para ter uma socialização muito mais ampla. Nós temos hoje boa parte da nossa infância e juventude presa dentro de casa, porque os pais têm medo na rua, têm medo do crime, medo da bala perdida, medo de acontecer alguma coisa com o filho, com o trânsito, né? Ou então, na periferia, né, das nossas cidades, nós temos famílias com medo da criança ficar na rua e ser aliciada pelo crime. Né? Então, cada vez mais a gente tem na cidade, no espaço público da cidade, lugares para ter laço social, né? Para fazer amizade. Isso nos ensina também a socialização, a lidar com os conflitos da vida. A gente começa lá com as criancinhas, né? Brigando por um brinquedo e aprendendo a lidar com o conflito. Isso vai cada vez mais se esfacelando, né? As famílias têm cada vez menos pessoas para ficar com os filhos dentro de casa, todo mundo tem que trabalhar para conseguir sustentar uma família. Boa parte das famílias são sustentadas por uma mulher só, né? E ela tem que sair para trabalhar, os filhos cada vez mais isolados, também sem convívio. A gente vê que o espaço da escola, que seria outro espaço importantíssimo para o convívio social, para que as crianças também possam aprender a lidar com a diferença, a lidar com o outro, também são espaços cada vez mais que não produzem laços, elas produzem bullying, elas produzem violência. De alguma forma, a escola também seria um espaço muito importante, potencial, para o cuidado, né? O cuidado do jovem, da criança, mas a escola precisa ser investida para este novo momento. Né? A escola estava preparada para o que exigia dela anteriormente, que era muito mais passar conteúdo. Né? Os professores, a carga horária deles, quase todos são para passar conteúdo. Não para mediar conflitos, não para ajudar na interação social, para falar sobre a diversidade das formas de viver e de existir, né? As diferenças que nós temos e o respeito que a gente tem que criar socialmente para conseguir conviver. Então, cada vez mais esse sujeito, né, principalmente o jovem, vai lidar com uma expectativa muito alta de que ele tem que ser feliz, de que ele tem que se dar bem na vida, né? E, por outro, ele tem cada vez menos espaços que deem, que consigam ver na forma de vida dele, na forma com que ele escolheu, né, que possa ajudá-lo a ser aceito socialmente. Com as formas de preconceito, né, as formas de violência de gênero contra a mulher, né, isso vai afetar mais quando eu não tenho um campo social que me ajuda
a lutar contra isso, a me reconhecer como ser humano digno, né? Apesar do outro estar dizendo que eu não presto, que eu isso, que aquilo, né? Então, a gente vive um momento de duas grandes exigências: felicidade, ter sucesso na vida, ser muito eficiente, e ter poucos laços, do outro lado, ter poucos laços sociais que nos ajude a interagir com o outro, viver na diferença. Então, vai ter um conflito interno muito grande e um conflito externo com aqueles que são diferentes de mim cada vez maior. Isso é ao mesmo tempo política e ao mesmo tempo clínica, terapêutica, né? A gente vê tanto no campo político que a gente vê aqui onde eu estou, que é meu consultório também, as pessoas falando do seu sofrimento, né? Então, é fundamental esse tema para a gente discutir, é importantíssimo. Legal, obrigado, doutor. É sempre bom esses esclarecimentos, porque tem doenças que as pessoas sofrem e que elas sabem, com aqueles sintomas, o que estão passando. Naturalmente, isso é mais fácil de tratar, ao meu entender. Uhum. Agora, tem outras, como a depressão, que leva, pelos dados que aqui apontam, ao suicídio. São doenças que muitas pessoas tratam, às vezes fala que é frescura, que Exatamente. sabe que tem. Então, e é uma situação muito grave que as pessoas não se dão conta. Como esse tema ele afeta profundamente a juventude, não é à toa que o Diego está aqui, que representando a juventude metalúrgica, com quem a gente vai falar um pouco agora. Então, a gente sabe que não é só, mas assim, a adolescência e a juventude atinge mais aí, até os 29 anos, mais uma camada maior no caso da juventude, e a gente sabe que a cada dia as relações sociais elas vêm sendo substituídas pelas relações virtuais, né? As pessoas se conversam muito mais em grupos de WhatsApp e em outras redes sociais, de que mesmo no convívio social. Com a pandemia também, isso aumentou muito essa situação de isolamento, principalmente dos trabalhadores em trabalhos remotos, que também leva a essa situação de substituição do diálogo, né, da relação social, do grupo social ali da pessoa, com a relação virtual, se conversar mais através de meios telemáticos. E aí eu queria passar aqui para o Diego, falar com o companheiro Diego, como isso tem afetado muito a juventude. Como que você vê, Diego, nesse aspecto? A cada dia, mesmo antes da pandemia, né, isso já existe há muito tempo, mas assim, a cada dia vai se aprofundando mais essa questão de isolamento social das pessoas, né? Existe uma questão do antissocial, que muitas vezes, quando é na família, às vezes as famílias acham que o garoto é muito comportado, que o jovem adolescente é muito comportado porque ele é quieto. E muitas vezes não é isso. Ele está já ali sofrendo uma situação de depressão. E aí eu queria ver, Diego, como que você vê na juventude essas questões que são do jovem, ele está muito focado ali nas redes sociais, né, em jogos violentos, filmes violentos, muitas vezes, e como que você vê essa situação, como que isso afeta a vida da juventude, dos companheiros e companheiras jovens aí que estão na nossa sociedade, estão no nosso meio e estão aí no interior de cada empresa também. Ok, obrigado, Cláudio Honor. Bom, primeiro, que responsabilidade é essa, né, de falar sobre um tema tão delicado, com um especialista, doutor Odonel, aqui com a gente. Eu falando como metalúrgico que sou, né, então eu sou também o telespectador dessa discussão, eu vim mais para aprender aqui com o doutor também, mas é fundamental também que passamos também a imagem e o sentimento que a juventude hoje em dia tem em relação a essa questão tão difícil, complexa,
às vezes muito negligenciada pela sociedade também, né? Teríamos que ter mais conversas e debates e soluções para possíveis prevenções da questão do suicídio, mas eu vejo que na questão do jovem, Claudio Honor, essa questão principalmente de filmes e séries, essa influência que tem, ela pega de cheio a juventude, seja ela metalúrgica, seja ela qual juventude for no mundo, porque a juventude ela já tem uma certa insegurança em relação à vida, porque existe ali no começo da nossa vida, como todo mundo já passou, aquela pressão, às vezes, dos pais também, para saber o que você vai fazer da vida, né? O que você vai ser quando crescer. Eu acho que essa é a primeira pergunta, talvez, né, doutor, que a gente começa a já ter uma possível pressão, que começa a deixar ali os brinquedos, começa a deixar ali aquela falta de responsabilidade de criança que a gente tem, já para entrar ali na fase que você já começa a pensar sobre estudo e carreira. Então, desde essa primeira pergunta, o que você vai ser quando crescer, já há uma pressão sobre o ser humano fazendo esse recorte sobre a juventude. Passando essa fase, a gente começa a estudar, já pensando naquilo que a gente quer ser quando crescer, quando também aparecem os relacionamentos. Então, também vem aquela pressão junto com tudo isso, dos relacionamentos sobre o jovem, daquilo que ele começa ali a se descobrir como pessoa, ele começa ali também a querer fazer planos para no futuro estar junto com alguma pessoa. E depois que ela consegue ali a carreira que ela, se ela fez ali, tudo que deveria fazer, né, diante daquela pressão toda, se ela chegou ali naquela carreira, agora vem o casamento também. Então, ele é um jovem que ele tem ali agora seu emprego, ele tem ali seu casamento também, e depois vem a questão dos filhos. E hoje em dia a gente sabe que quanto cada vez mais cedo as pessoas têm filhos também, e isso gera ali também uma outra pressão, quando depois vem também a pressão que a gente tem o tempo todo sobre o entretenimento, né? A indústria cinematográfica, ela é muito potente em relação a poder bombardear as pessoas em relação àquele produto que elas querem vender, e com o jovem não é diferente. Quando você vai no cinema e quando você vê ali uma criança saindo fantasiada ali de um super-herói, aquilo ali é algo que a indústria cinematográfica conseguiu atingir. Porque se ela está ali com aquela fantasia de herói, significa que os pais precisaram comprar aquela fantasia, assim ela está lucrando em cima daquilo que ela fez a criança pensar que ela é. E isso já começa a se demonstrar a influência que tem a indústria cinematográfica, o blockbuster, sobre a vida das pessoas, inclusive no jovem. A questão dos jogos, já foi muito discutido isso, eu lembro que vira e mexe vem essa discussão, até que ponto, aí o doutor está aqui para falar muito melhor do que eu sobre isso, mas até que ponto a questão, por exemplo, dos jogos de violência, né, os videogames, os filmes de ação, podem, de alguma forma, também influenciar as pessoas para que elas comecem a tomar determinadas atitudes em relação àquilo que ela acabou de assistir, né? E ela começar a pensar que ela é, de fato, aquela pessoa que ela acabou de ser num jogo ali, naquele avatar, ela sai dali achando que pode pegar lá, enfim, e fazer algum tipo de tragédia, quando não fazer para si própria também, né, Claudio Honor? Eu lembro que em 2017, se eu não me engano, a Netflix veio com uma série muito legal, inclusive, mas polêmica. Eu lembro que na época teve muita discussão em relação a isso, que é aquela série 30 Reasons Why, que vai falar sobre justamente a questão do suicídio, né? Isso não é spoiler, isso está lá na sinopse do documento da série, da história da jovem menina, uma adolescente, que ela se suicida e ela deixa ali as 13 fitas para aquele amigo confidente dela poder entender de alguma forma os motivos que a levaram a tomar aquela decisão. E aí, Claudio Honor, é muito tênue essa linha entre entretenimento e influência. Eu lembro que na época a Netflix ela foi ali acusada também de tentar romantizar essa questão do suicídio, enquanto outros grupos também falavam que não, que tem que ser discutido sobre isso,
então por isso se fez a série, mas é uma questão, no mínimo, polêmica, né? Porque a gente é programado para que também passamos por desilusões. O ser humano, ele tem que se acostumar e, às vezes, entender que ele não pode ter tudo aquilo que ele gostaria de ter. Então, você tem o plano A, plano B, plano C, plano D. Se não deu certo o plano D, você vai para o próximo. O suicídio é um ponto final no alfabeto, né? O suicídio é um ponto final, é você falar que não pretende mais tentar continuar nesse alfabeto de escolhas e opções que você tem como ser humano, seja lá ela qual for, porque eu costumo falar que não existe limite para aquilo que você realmente quer ser, né? O pessoal, mas a gente está falando de uma pessoa que ela tem ali, possivelmente, alguma questão mais complexa, psicológica, o que complica demais as coisas, porque uma coisa é você poder tratar de um ferimento exposto, por mais que seja também complexo, não vou falar que não é, mas é algo que você está enfrentando o inimigo de frente, você está vendo o que você está enfrentando ali. Quando você fala em psicologia, que é a área do doutor, é muito mais complexo, porque você tem que lidar com algo que, além de você não estar vendo, tem um escudo ali. Porque quantas vezes a gente já não viu companheiros nossos falando, rindo, brincando, quando no outro dia você chega até na fábrica, como já aconteceu, de você saber que o companheiro cometeu ali um ato contra si, o suicídio em si. Até esse nome é pesado, né? Mas cometeu um suicídio. Então, o psicólogo, psicanalista, ele tem que passar por essa barreira que a pessoa cria ainda, daquela doença que ela tem, daquele problema que ela tem, para poder chegar naquilo que concerne realmente o problema fundamental, que hoje em dia, eu estava pesquisando um pouco, eu vi que muito em questão da depressão, o doutor já falou um pouco sobre isso, a depressão que durante muito tempo, e ainda não dá para a gente começar a querer acreditar que a depressão é levado a sério ainda pela maioria das pessoas, infelizmente não é levado a sério, ainda tem piada, ainda tem um monte de história que, você vai procurar um psicólogo, isso é coisa de gente... não, você está com frescura, não, você está com preguiça, cara, a pessoa está doente e ainda ser chamada de preguiçosa, imagina o quanto que, né, a pessoa que fala uma barbaridade dessa não está empurrando essa pessoa cada vez mais para o fundo do poço, onde depois vai ser muito mais difícil dela poder sair daquele lugar ali. Então, eu acho que a gente precisa debater mais, levar mais a sério essa questão, por mais que a gente entenda que não dá para a maioria das pessoas levarem a sério, mas que a maioria, sim, dá para levar a sério, por mais que nem todas consigam levar a sério, que a gente faça com que a maioria leve a sério, que a maioria entenda o quanto é séria essa questão da depressão, o quanto é sério qualquer tipo de transtorno psicológico e mental, e tem que ser tratado, tem que ser procurado uma ajuda. Hoje em dia também, Claudio, tanto da juventude quanto não também da juventude, eu percebo que as pessoas confundem um pouco também essa questão psicológica e que precisa de um especialista da área para poder tratar, com aquilo que, não, vamos só rezar que vai passar, ou vamos só orar que vai passar. É difícil essa questão também ser tratada, porque muitas vezes você tira a oportunidade de um especialista naquilo poder resolver teu problema. Eu não acho que para você poder ir num especialista, você tem que parar de procurar uma questão mais espiritual. Uma coisa não anula a outra. Eu acredito que você possa, sim, continuar procurando uma questão espiritual, como também um profissional da saúde. Tem que ter o profissional da saúde acompanhando. Porque ele passou a vida dele estudando aquilo ali, ele tem vários outros casos como aquilo ali, e ele é uma pessoa que você pode confiar, que é uma outra questão complicada quando uma pessoa está passando por depressão. Em quem ela pode confiar? Em quem ela pode chegar ali, tentar desabafar aquilo que ela está passando, sem correr o risco de ouvir que ela é uma pessoa preguiçosa, que ela é uma pessoa doente no sentido que não quer saber nada da vida. Não. Ela pode ser uma pessoa, assim, que está passando por um momento difícil, só que ela está estendendo, pedindo a mão para você, e você tem o dever de estender a mão para aquela pessoa.
Porque se você estender a mão para aquela pessoa, amanhã você não vai precisar estar chorando por ela, falando que ela não deveria ter feito isso. Então, Claudionor, em questão da juventude, principalmente, acredito que essa questão da indústria cinematográfica tem um peso enorme na influência que pode ter em relação às pessoas, porém, tentar contrabalancear essa questão com um especialista, com um tratamento, pedindo ajuda para quem, de fato, queira ajudar. Legal, Diego, muito bom. Pedir para todos e todas que estão nos acompanhando na nossa live de hoje, falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio, sobre a depressão, aqui com o Dr. Odonel Serrano e com o Diego Goulart, trabalhador da DELG e do Comitê Sindical de Empresa, pedir para todos e todas que estão nos acompanhando que ainda não são inscritos no nosso canal aqui, que se inscrevam no nosso canal, que acompanhem aqui sempre através que está sendo transmitido sempre através do YouTube, do Facebook, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mas também pela TVT através do YouTube. E eu quero aproveitar essa oportunidade para perguntar aqui para o doutor Odonel, porque a gente quer também aproveitar a sua participação aqui para a gente aprender, saber como identificar sintomas, eventuais sintomas dessa doença que mata tanta gente e que as pessoas que a gente não percebe ao mesmo tempo. Está com alguém de lado que está doente e a gente não sabe, não tem como ajudar. Então, eu queria saber duas questões aqui. Quais são os sinais de risco para um suicídio, né? E o suicídio, como ele ainda é um tabu, né? Como abordar uma pessoa que tem esses sintomas, seja de depressão, que a gente possa imaginar que está com depressão, que para a gente perceber, nós que somos leigos no assunto para perceber, eu imagino que a pessoa deve ter uma situação bem, bem grave, e por isso a sua importância aqui, para nos orientar até para nós e para quem está nos acompanhando, como identificar pessoas com eventuais sintomas de depressão ou de suicídio, e como abordar essas pessoas, esse jovem, ou independente da idade, como abordar, já que é um tabu tratar dessas questões, como fazer isso, né? Isso acho que é muito importante para a gente poder, em algum momento, ajudar alguém que, de repente, às vezes, na própria família, às vezes está precisando de ajuda e a gente não sabe como identificar e como tratar isso. Então, eu queria que você nos ajudasse, doutor, a entender um pouco essas questões aí. Muito bom, muito boa pergunta, Claudionor. Eu vou começar pelo fim, né? Porque o Diego já deu algumas dicas aí, né? O Diego já falou. O Diego está danado, o Diego está super atento a essas questões. O Diego falou uma coisa assim, às vezes as pessoas vão achar outro motivo para o sofrimento dela. Isso é falta de fé. Isso é falta de sair, não sei o quê. Né? Então, não que a fé não seja importante, nada disso, mas as pessoas ainda hoje têm muito receio de procurar ajuda especializada. Um jovem ainda mais. Né? A primeira coisa que ele vai te responder: eu não sou louco, Diego. Por que você está falando para mim conversar com um psicólogo? Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é desmistificar isso. Né? Você me apresentou no início, você falou que eu trabalho num CAPS, né? É um Centro de Atenção Psicossocial. Isso é uma política pública brasileira importantíssima. Os CAPs, a gente tem no Brasil CAPs infanto-juvenil até 18 anos, crianças e jovens até 18 anos. A gente tem CAPs para os adultos, né, acima de 18 anos, e a gente tem CAPs para usuários de álcool e drogas. Uma política importantíssima no Brasil, que foi criada para acabar com os manicômios, né? As pessoas antigamente que sofriam, que eram muito diferentes, que eram estranhas, elas eram trancadas no manicômio. E a gente vem de uma luta de que o tratamento tem que ser em liberdade, né? Então, é importantíssimo a gente passar para essas pessoas que pedir ajuda é fundamental, né? Pedir ajuda especializada, seja numa UBS, seja num CAPS, seja num profissional que ela conhece, é fundamental, principalmente entre os homens, né? Entre os homens e jovens, tem muito receio de falar. Então, a gente desmistificar que não é nada, não é um bicho de 7 cabeças,
né? Procurar alguém, né? Você não vai ser obrigado a nada. Se você não gostar, você não precisa ficar, você pode procurar outra pessoa, né? Mas o primeiro passo é de quem está em sofrimento, seja qual for o sofrimento, de que ele possa pedir ajuda para um profissional, possa ser ouvido, né? Além da sua comunidade local, sua família, seus colegas de trabalho, mas ele ser ouvido por um profissional especializado. Então, a primeira coisa a fazer é desmistificar isso, né? Não é só coisa de fé, não é coisa de, né, eu lembro dos antigos, é coisa de pegar na enxada. Dá uma enxada para ele roçar, que isso passa. Não passa, né? A depressão não passa só com uma oração, ou só trabalhando, muito pelo contrário, ela impede a gente de trabalhar, impede de estudar, causa muitas limitações, por exemplo, a depressão e a ansiedade. Então, quais sinais que a gente tem que ficar atento? Né? São muitos, né? Mas vou dar uma resumida para a gente prestar atenção em casa, prestar atenção nos amigos. Né? Uma pessoa que está se isolando muito, né? A gente teve um período de pandemia aí, que as pessoas já ficaram muito tempo isoladas. Mas ela começa a se recusar a sair de casa, aquele jovem quer ficar o tempo todo dentro do quarto, né? Tenta não ir para a escola, o trabalho começa a ficar difícil, né? Já viu um colega que começa a reclamar muito, que não está com vontade de trabalhar, né? Você já começa a escutar sinais de que há um sofrimento ali. Né? Isso não quer dizer que vai chegar no suicídio, mas, opa, é um sofrimento que eu tenho que ouvir. Às vezes, para uma família, um jovem trancado no quarto é cômodo, né? Não está na rua, não está num lugar perigoso. Que bom que ele está no quarto, mas isso pode ser um sinal, né, depressivo. Né? A vida se faz também entre os pares, na rua, trabalhando, estudando. Então, quando eu deixo de fazer as ações da vida, né, esperadas para o meu momento, para a minha idade, né, passear, estudar, trabalhar, se eu começo a limitar isso, opa, isso é um sinal. O que está acontecendo? Né? Quando a tristeza começa a ganhar, né, vários campos da vida, a pessoa está se sentindo triste em tudo. Fala do trabalho, ela se sente triste, da família, ela se sente triste, né? Nada tá bom. Opa, né? Vamos ficar atentos. Tem algo ali. Os jovens têm um fenômeno que tem ficado muito comum, chamado cut, né? A automutilação. É muitas vezes usado como uma forma de diminuir a ansiedade. Né? Então, se faz cortes. Normalmente, os jovens escondem. O jovem, né, só usa camisa de manga comprida no pleno verão, né? Nunca tira a blusa, nunca tira a camisa de manga. Né? Pode ser para esconder esses cortes que ele se faz. Nem todo mundo que se automutila vai tentar suicídio, mas é um sinal também para a gente ficar atento a um sofrimento ali. Né? Quando a gente tem situações de violência, né? Pessoas que sofreram abuso, pessoas que sofreram violência dentro de casa, ou sofreram violência porque são pessoas trans, são pessoas que sofreram violência racial, né? É um sofrimento que precisa ser cuidado. Muitas vezes isso deixa traumas muito fortes. Né? Falando trauma genericamente, não como um conceito. Gera um sofrimento, às vezes, muito repetitivo, né? Que vai fazendo com que a pessoa perca o sentido da vida. A vida vai perdendo o sentido. Para que viver? Se eu sofro violência, se em nenhum lugar que eu estou eu me sinto bem, eu me sinto aceito. Né? Então, situações de violência dentro da escola repetitivamente, né? Jovens que estão em conflito muito com a sua autoimagem, né?
feio, eu não acho nada bonito em mim, meu corpo, meu rosto, ninguém gosta de mim por conta disso. E quando esse sofrimento que todo mundo tem, né? Eu aqui também tenho minha barriguinha, agora depois dos 50, não estou satisfeito com ela, mas não é fácil tirar, mas isso não afeta todo o meu humor, né? Isso não tira a minha vontade de viver. Então, quando a gente vê que um determinado problema ganha o humor da pessoa em vários contextos da vida dela, é algo que essa pessoa precisa de uma atenção, né? Esse é um tipo de demanda específica, né? A gente tem pessoas com transtornos mais graves, né? A bipolaridade, né? Às vezes situações de psicose. Essas são situações que já, né? É um transtorno de base que às vezes é antigo, já vem com a pessoa há muito tempo. Às vezes tem depressões muito graves, né? Esses, muitas vezes, precisam de tratamento medicamentoso, né? Precisam estar no centro especializado. Então, essas pessoas também, se elas começam a ficar muito desorganizadas, né? O pensamento não fica mais claro, a fala vai perdendo o sentido, ou ela pode ter um surto, né? São momentos de risco, são momentos que é preciso ter um apoio profissional, né? Condições de sofrimento muito diferentes, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar, além da questão de ter um profissional? Essa pessoa precisa ter gente por perto, né? Ela não pode ficar tão sozinha, né? Uma grande forma de tentativa de suicídio que tem aumentado muito é a ingesta de medicações. Então, olhe na sua casa, as medicações estão em qualquer lugar, elas estão num ambiente protegido, com chave fechada, né? Quem tem criança em casa, às vezes não sabe o risco, né? E às vezes essa medicação pode ser usada por alguém que está num momento difícil, né? E acaba tentando usar essa medicação para parar o sofrimento. Então, mantenha sempre as medicações muito bem fechadas, que só você tem acesso, né? Crianças e jovens não devem ter acesso direto às medicações. Outro ponto que é importante a gente estar atento é o chamado impulsividade. A pessoa está fazendo coisas sem pensar. Se você encontra uma pessoa extremamente impulsiva, e isto junta com um humor mais depressivo, com a perda de sentido, este é um dado de muito risco, né? Está lá conversando lá com o Diego, com o Claudionor, e você está vendo que ele está fazendo ações sem pensar. Ou seja, ele está muito impulsivo. Você tem que falar, colega, né, companheiro, menos, né? Você está fazendo muitas coisas sem pensar, vamos tentar conversar um pouco mais, entender o que está acontecendo. A impulsividade é um grande risco, né? Então, para essas pessoas, verifiquem se elas estão muito tempo sozinhas, se elas têm pessoas da família que estão atentas, se os colegas de trabalho estão atentos, se a escola sabe disso e pode dar uma atenção melhor. A atenção é fundamental, né? Isso que o Diego falou, se ele chega no lugar de trabalho triste, as pessoas começam a caçoar, ele vai parar de falar. Daqui a pouco ele não vai contar mais nada, né? Então, ele vai perdendo vínculos onde ele poderia dar indícios de que ele não está bem. Então, os nossos preconceitos, nossa dificuldade de ouvir o sofrimento pode desligar canais de comunicação, né? Então, uma situação grave vai se tornar mais grave ainda, né? Se os colegas de escola, né, ficarem só na brincadeira, só na gozação, né? Se os colegas de trabalho só querem conversar de coisas amenas, agradáveis, né? Que grupo hoje em dia se abre, né? As pessoas falam, não quero falar de problema, eu já tenho muito problema na minha vida, quero falar só de coisa boa. Bom, e aí como é que você vai saber quem está sofrendo, quem não está bem, né? Se você não está disponível para um amigo poder conversar, são essas pessoas que vão ser fundamentais, alguém da família, um amigo, um colega de trabalho,
que vai estar disposto a ouvir o sofrimento. E não só ficar no nosso bate-papo de amenidades do futebol, né, das Olimpíadas, né, de tomar uma cerveja, de que garoto, que garota bonita, né? Ter pessoas que estejam capazes de ouvir, né? Ver se o ambiente que ela vive, né, isso que o Diego falou também, está muito só na internet, na informática, né, tá lá no celular o dia inteiro fechado e o único contato são as telas, né? De fato, as telas não tem muita coisa para ajudar a gente, né? Tudo bem, o WhatsApp também, você vai ver que as pessoas tentam pedir ajuda por aí, né? Importante ficar atento. Mas elas estão bombardeadas, que nem o Diego falou, de conteúdos. Né? O Diego falou sobre os filmes e os videogames. O que aparece mais em videogame? Arma, guerra. Né? O que é a arma? O que é a guerra? É o signo de potência. Né? Eu sou forte, eu sou poderoso. Né? A depressão é o oposto disso. Quer dizer, num mundo em que todo mundo tem que ostentar poder e força, se eu vejo que eu não tenho, acaba meu mundo. Né? Então, a gente está impregnado dessas informações, de que eu tenho que ser potente, forte, viril, né? É chamado um símbolo fálico, né? A arma, né? O tanque de guerra, são símbolos fálicos, né? A nossa cultura está permeada o tempo todo disso, né? De que eu tenho que ser poderoso, eu tenho que me sustentar sozinho, eu tenho que ser melhor que o outro. Quem que vai pedir ajuda se estiver numa dinâmica como essa? Né? Então, o primeiro passo é, eu preciso admitir que eu também sou frágil, eu preciso admitir que eu também tenho dor, que isso é do humano, né? Que esta visão que a mídia nos passa do ser poderoso, forte, né? Que mata todo mundo, vence todo mundo, é a ilusão, né? Isso está sendo vendido para nós, mas nós somos frágeis, cometemos muitos erros, né? Essa divulgação de formas de vida superpotentes não tem lugar para o erro, não tem lugar para, né, o sofrimento, para a delicadeza da vida, né? Então as pessoas tendem a esconder, né? Nosso trabalho aí, quem quer ajudar, é conseguir limpar esses conteúdos para ver se é possível da pessoa reconhecer o seu sofrimento. As mulheres às vezes conseguem fazer isso melhor. Nós homens aqui, né, às vezes temos muita dificuldade de poder se abrir sobre as dores. Normalmente, o Diego falou uma coisa importante aí também, o homem é na separação, muitas vezes, que ele pede arrego. Perdeu a namorada, a esposa, um fim de casamento muito longo, baqueia muita gente, né? Tava com um monte de expectativa daquele namoro, de repente, os namoros acabam assim, né? E muitos homens baqueiam muito aí. Não é um sinal importante, né? A decepção de um fim de relacionamento pode gerar muita ansiedade ou gerar situações de depressão importantes aí para a gente ficar atento. Não sei se respondi a pergunta, se vocês querem saber de mais algum detalhe. Cortou um pouquinho, mas deu para entender bem, acho muito legal. Essa nossa live ela tem uma média de 40 minutos, uma hora, às vezes a gente passa um pouquinho. Começamos um pouquinho atrasado, uns 10 minutos, 5 minutos. Eu peço até desculpa por ter começado um pouquinho atrasado. Talvez a gente tenha depois que tratar mais esse tema. Estou falando aqui para as pessoas que nos acompanham. Talvez a gente tenha que falar mais desse tema, seja através de uma outra live também. Não estou falando isso para encerrar, ainda vamos continuar mais um pouco. Talvez a gente... É só para não esquecer de falar isso, porque eu acho que é um tema muito relevante. E como esse mês se trata do mês de Setembro Amarelo, um mês que acaba tendo muito suicídio de fato, eu acho que a gente tem que
continuar a tratar desse tema e como ele é muito relevante, se não em outra live, através da nossa tribuna metalúrgica, que vai às fábricas todas das terças às sextas-feiras, e eu vou sugerir, doutor, aqui para o pessoal da nossa comunicação, de fazer uma matéria com você para falar desse tema, se você topar, que eu acho que é de muita relevância, de muita importância, porque, inclusive, a nossa categoria já teve casos de trabalhador matar no estacionamento da fábrica a esposa e se matar em seguida, já teve casos no interior de fábrica que tudo teve a ver com suicídio, de pessoas se atirarem de locais de alturas enormes no interior da fábrica. Tem vários tipos de situações dentro das empresas, para além das questões normais, naturais do dia a dia, que são condições de trabalho que tem que ficar de olho sempre, né? E da forma como as pessoas são tratadas, como o Diego fala, porque nas empresas também tem muito bullying, né? Então, às vezes, o dirigente sindical, ele tem um papel, muitas vezes, que eu falo, que ele é um dirigente e ele, às vezes, tem que fazer o papel do psicólogo, que ele não é. Então, ele tem um cara que sofre uma situação delicada na família ou tem uma situação de depressão de alguma coisa do tipo, e ele procura alguém que ele confia para falar, porque se ele se abrir com um colega ali, às vezes o cara vai ficar zoando, vai brincar com o cara e ele fica se retraindo ali, ele não consegue pôr para fora aquilo que ele está querendo, e às vezes ele procura o dirigente sindical para falar, porque ele já está no limite, ele está a ponto de se atirar de algum lugar e de cometer um suicídio, uma coisa grave, e ele está querendo alguém para falar. E eu brinco com meus colegas que nós, dirigentes sindicais, que temos um perfil político e tal, na maioria das vezes a gente fala muito e escuta pouco. Então a gente precisa ter muita sensibilidade e muita paciência e ouvir as pessoas, que muitas vezes o trabalhador lá no interior da fábrica não está te procurando para cobrar alguma coisa, ele quer ser ouvido por você, ele quer que você dê atenção para ele. Então, eu estou falando isso para fazer uma pergunta daqui a pouco para o Diego nessa linha, porque eu já tive, e aqui, como isso aqui é uma live, e também é um bate-papo, uma coisa legal, a gente pode falar de coisas pessoais que aconteceram no interior de fábrica. Eu já tive situação, doutor, só para você ter ideia, e quem está nos acompanhando, de um trabalhador me procurar na fábrica porque ele queria assassinar a esposa, que tinha se separado, e ele dizia que ia matar a esposa, tinha uma filhinha pequena. Então, assim, esse rapaz, a partir daquele dia, ele ficou muito mais amigo meu. Porque ele me procurou, porque ele confiou em mim para passar uma situação delicada, e eu tive que conversar muito com ele para poder dizer para ele que aquilo não fazia sentido nem para ele, nem para a esposa dele, nem para a vida dele, que ele é um cara jovem, que ele tem toda uma vida pela frente, que a esposa dele tinha o direito de escolher que vida que ela queria viver. Agora, é lógico que a gente tem que ter um jeito de tratar, de falar essas coisas. Estou falando isso porque são relatos que acontecem no dia a dia, mais que as pessoas imaginam dentro da fábrica. Então, já teve situações gravíssimas dentro de empresas que nós acompanhamos, de quando a gente percebe tratar com a empresa, tentar criar condições para que esse trabalhador se recupere. Isso é uma situação delicada, porque nem sempre a gente consegue perceber, e quando muitas vezes a gente percebe, isso já está passando do limite. Tem muitas questões, tem muitas pessoas aqui que estão acompanhando, comentando. Eu não vou ler, porque se a gente se atém aqui muito à leitura e perde e deixa de explorar aqui mais os nossos convidados, e eu quero explorar mais um pouquinho, aproveitando um pouco o tempo que ainda temos, para a gente trazer mais informações para que as pessoas possam, de repente, até saber lidar melhor com esse tipo de situação. Então, tem o Paulo André, tem o Max, tem tanta gente aqui que eu não vou falar, o Gilberto da Rocha, o Jacaré, o Michael Michel, tem o Formiga de Diadema. Então, um abraço a todos esses companheiros aí que estão acompanhando a nossa live. Tem perguntas, eu não sei se a gente consegue fazê-las aqui, mas eu vou ver depois, antes de encerrar a nossa live, se tem alguma questão aqui que a gente pode, pelo menos uma ou duas aqui, colocar para o doutor ou para o Diego, né, para quem é endereçado aqui, e a gente pergunta. Eu queria perguntar para o Diego, depois desse relato que eu fiz, que o dirigente sindical tem um papel muito importante no interior da fábrica, que é ouvir os trabalhadores, que no dia a dia, né?
E muitas vezes a gente ouve sobre coisas que não tem nada a ver com o trabalho, com as condições de trabalho, com os direitos, com o salário, mas tem a ver com essas situações que a gente está abordando e que está falando aqui. Eu queria perguntar para o Diego se ele, que é o representante dos representantes do comitê sindical lá da empresa, como eu conheço a empresa, lá é o mais jovem do comitê sindical, se já teve situações de jovens ou de pessoas adultas mesmo, né, de idade mais avançada dentro da empresa, não adulta, me corrijo aqui, de te procurar, Diego, para falar de alguma situação, de algum quadro depressivo que a pessoa estava passando, e desta pessoa te procurar para dizer de alguma forma que queria se suicidar ou de alguma coisa, porque eu sei que acontece de tudo dentro das fábricas, afinal de contas, são seres humanos que estão ali dentro e que refletem o que é a sociedade. Né? Então, eu queria te perguntar, Diego, se você já vivenciou alguma situação desse tipo aqui, para a gente trazer fatos reais para essa live aqui também. Ok, obrigado, Claudio Honor. Bom, CCSE na empresa, só para poder contextualizar para o doutor Odonel, eu costumo falar que a gente tem duas ferramentas, doutor, que a gente tem sempre que está carregando junto conosco, que é a nossa comunicação e confiança. É só o que a gente tem, é comunicação e confiança. Aquilo que os trabalhadores esperam que a gente faça por eles, eles precisam confiar. E para que eles saibam aquilo que a gente está fazendo por eles, a gente precisa comunicar. Então, essas duas ferramentas sempre têm que estar conosco, e isso vai, sim, gerando uma sensação ali de segurança por parte de muitos trabalhadores quando estão passando por algum problema. Justamente mais pela questão, não da comunicação, porque quando procura, geralmente, para falar sobre temas delicados como esse, é para desabafar, não é para escutar, mas o fator confiança leva-se muito em consideração nesse momento. Bom, Claudio, respondendo sua pergunta, sim, já aconteceu. E, sinceramente, doutor, para quem não é da área, como eu, metalúrgico, é a pior sensação que tem quando você escuta do outro lado do telefone uma pessoa falar isso. Porque eu acho que a primeira sensação que vem é a do espanto. Né? Como que a pessoa, que ponto que a pessoa chegou, que nível que a pessoa está, para ter como um confidente de um assunto tão delicado uma pessoa que ela só conhece no chão de fábrica, ela só conhece no dia a dia na fábrica, ou seja, ela tem lá a sua vida inteira e não pode contar com uma pessoa ali do seu ciclo de convivência. Então, isso já é espanto de cara, mas você tem que fazer alguma coisa, porque a pessoa está no telefone, e ela quer saber o que ela tem que fazer ali no telefone, porque ela está te falando. Dependendo do que você falar, eu já coloco o fim aqui mesmo. E aí depois vem a sensação de empatia. É você se colocar no lugar da pessoa, só que isso é questão de milissegundo. Espanto, empatia. O que eu gostaria de ouvir, estando no lugar dessa pessoa, ligando para uma pessoa que eu mal conheço, mas que pode decidir o rumo da minha vida. É uma questão muito, muito, muito delicada. Na época, sim, a gente pensa em alguma forma em falar alguma coisa para confortar essa pessoa e que deixar bem claro para ela que, independente dos problemas que ela tem, que a gente do lado de cá não tem noção do que é, não tem como ter, porque a gente também só conhece ela na fábrica. Mas, independente do problema que for, tem solução. Tem solução, e tem pessoas que vão ajudar ela a passar por aquilo, e tem pessoas preparadas, e tem pessoas dispostas a estender a mão, assim como nós estamos dispostos a estender nossa mão, seja lá da maneira que for. A gente tem ali o coração para poder defender nessa hora. A gente tem ali a empatia. Se não sou eu naquele lugar, se fosse um parente meu, se fosse minha esposa, se fosse minha irmã, se fosse minha mãe ligando para alguém, o que eu gostaria que essa pessoa falasse para minha mãe naquele momento, para que ela não colocasse um ponto final na sua vida e fazendo com que todas as outras que estão ficando também, de alguma forma,
sofresse junto com aquela pessoa aquilo que poderia ter sido evitável. Eu estava lendo uma das pesquisas que eu estava fazendo, doutor, que, segundo, se eu não me engano, a própria MS diz que mais de 90% dos suicídios poderiam ser evitáveis, dependendo da forma com que essa pessoa procuraria ajuda, poderia. Então, a gente está falando de um problema que tem solução, gente. Tem solução. Isso são os estudos que mostram, esses são os números que mostram que, independente do problema que você tem uma pessoa disposta a te ajudar. Então, Claudio Honor, isso aconteceu, é uma situação delicada, passamos por isso não de uma forma fácil, não é fácil, porque exigiu que depois a gente desse continuidade na questão dessa pessoa, e a gente fez isso. Então, a gente deixou de uma forma com que ela, junto com o profissional da saúde, desse continuidade nisso aí. É como se a gente tivesse pegado aquele problema para a gente, sabendo que tinha que entregar na mão de outra pessoa. E a gente fez isso aí, a pessoa está bem hoje, e graças a Deus, até onde eu sei, ela conseguiu superar essa situação. Mas não me deixa de vir na cabeça de vez em quando. E se ela não tivesse conseguido? E se aquilo que eu falei para ela naquele dia, naquele telefone, tivesse tido como resultado no outro dia a notícia da fatídica tragédia? E aí, doutor Odonel, eu falo para o senhor que aí quem precisaria de uma ajuda seria o comitê de fábrica, como também acontece. Porque como comitê de fábrica, como representante dos trabalhadores, a gente escuta de tudo e de todos. Então, a pergunta que se vem é quem é a polícia da polícia, né? Quem que é as pessoas também que cuidam dessas pessoas, que o nosso dia a dia é poder resolver problema. E aí, Claudio, fazendo um recorte aqui, é importante trazer esse assunto para o sindicato também, para o sindicalista. Então, tem os trabalhadores e tem os sindicalistas que vivem dos problemas dos trabalhadores também, que também têm seus problemas em casa. Então, é importante essa discussão, é importante, sim, agradecer aqui o doutor pela aula que está dando para a gente aqui. Isso é muito bom, doutor, para a gente também, como representante, escutar e ter também ali alguns argumentos e dispositivos para que a gente também aplique no chão de fábrica, no nosso dia a dia, sem perder a confiança dos trabalhadores, sem perder a confiança que eles têm em poder, mesmo sabendo que está ali desabafando, não para um especialista, mas para outro metalúrgico igualzinho ele, mas que a gente vai dar a mão para ele e a gente vai sair desse buraco aí, com certeza. Legal, Diego. Diego, só queria te falar uma coisa importantíssima, isso que você falou. Escuta tem técnica, né? E é importantíssimo que a gente leve essa técnica para os profissionais que estão diretamente, né? Para o sindicalista, para o professor, para as pessoas que vão escutar, vão ter a primeira escuta. Fundamental isso que você falou. Legal, muito bom. Tem muitos companheiros aqui, eu acho que a gente não vai ter muito tempo, nós vamos ter que retomar em um outro momento essa live, mas ainda tem um tempinho aqui. Então, tem muitos comentários aqui de alguns companheiros. Companheiro Formiga de Diadema, ele fala que tem que levar esse tema para discutir e debater nas CIPATs, na empresa CIPAT, a Semana de Prevenção Interna de Prevenção de Acidente. Eu acho super importante os dirigentes sindicais e os cipeiros que nos acompanham nessa live, por favor, procure as empresas da Semana de CIPAT e proponham para elas discutirem, abrir esse tema para o debate nas empresas, levarem pessoas com experiência, com conhecimento na área para falar a respeito disso, que certamente vai ajudar muito. Então, é muito legal isso, essa participação dos trabalhadores aqui na nossa live, né? Então, tem o Amendoim de Diadema que comenta aqui também. Então, são muitas perguntas, e se a gente ficar também olhando muito aqui, a gente perde o tempo para falar das outras coisas, mas todas são muito importantes e a gente tenta responder depois.
Tem uma pergunta do companheiro Paulo André da Mercedes, para o doutor Odonel. Eu não sei se eu vou fazer a pronúncia correta aqui, mas eu vou tentar me fazer ser entendido, pelo menos. Doutor Odonel, muito me preocupa o suicídio oriundo da síndrome de burnout. Não sei se é essa a pronúncia correta, então, enfim, mas espero que o doutor tenha entendido. Como ajudar os trabalhadores e trabalhadoras nesse sentido? Síndrome, se não me engano, acho que é de burnout. Também é complicado mesmo de pronunciar. É isso mesmo. A clínica de burnout é muito difícil de acessar, viu? Ela diz daquele que cuida, às vezes gerando, na verdade, sem que o outro tenha conhecimento, um risco para aquele ser que ela está cuidando. Às vezes até mães que fazem coisas que prejudicam, né, o filho sem ser percebido, né? É uma crise muito grave, muito séria, e difícil até de descobrir. Quando se descobre, às vezes, já morreu a criança, né, o jovem. Né? Mas a gente não percebe, porque a mãe aparentemente está toda cheia de cuidado, né? E quando a gente vê que em momentos onde está sozinho, né, pode ter uma agressão à criança, né? Esses casos, às vezes, é muito mais o homicídio do que o suicídio. Às vezes, o suicídio é depois daquele que sofreu por isso durante muito tempo, tem marcas muito difíceis de lidar, né? O que a gente tem que levar, né, isso que o companheiro está falando, como ajudar, né? É isso, é ter escuta. A escuta nossa do dia a dia não é a mesma escuta para esse tipo de situação, né? Eu estava me lembrando, o Diego estava falando, estava me lembrando uma vez que eu estava no telefone com um paciente, eu lá no CAPS, a paciente em casa, falando, eu vou me matar agora, né? E a gente, no mesmo momento, qual que é a primeira coisa que eu faço? Me fale mais, me conte mais, né? Não vou entrar no desespero dela. Há uma série de técnicas para escuta, né? Quem tá ouvindo fica muito angustiado, tenta parar a conversa rapidamente. Isso é o que você não deve fazer, né? Você diz, me fale mais, me conta o que está acontecendo. Você vai puxando detalhes para que ela fale, e a fala em si ela diminui a angústia, né? Então, a primeira coisa é botando a pessoa para falar, né? Nunca desprezar o que ela está falando. Nunca falar, isso não é nada. Por que você está... Né? Nunca desprezar. O desprezo causa uma sensação pior ainda, né? Então, você vai identificando, né? Como o Diego falou, é a empatia. A empatia é o contrário do desprezo, né? Se eu desprezar, falar que isso é uma bobagem, que, né? Não, vai dormir, né? Amanhã você vai se sentir melhor. Não é isso, né? Então, você vai tendo técnicas para fazer o outro falar mais e se aliviando na fala. Essa garota até não tinha ninguém em casa, a gente ia tentando ver, tem alguém aí, tem alguém com você, tem alguém próximo que você pode chamar para ficar com você, né? Você vai tentando com ela articular também recursos de ajuda próxima, se tiver no telefone, né? Estava lembrando esse caso. Nesse dia, ao mesmo tempo que a gente falava com ela, tinha uma segunda pessoa ligando num serviço próximo para solicitar ajuda, tentando ligar para o pai, para a mãe, para ver se localizava, né? Tinha uma equipe ao mesmo tempo. Vocês não vão ter isso, uma equipe toda para trabalhar com vocês numa situação como essa, né? Então, ampliar a escuta é um treinamento que seria muito importante para as pessoas que têm esse primeiro acesso, né? Vocês, metalúrgico, né? O professor lá, o assistente social, né? As pessoas, até muitas vezes o cozinheiro de uma instituição, ele escuta muitas histórias, né?
eu trabalhei uma época no CCA, no Centro da Criança e do Adolescente, que era o contraturno da escola. Quando eu queria saber alguma coisa, eu ia conversar com as cozinheiras, elas conheciam todo mundo. Na hora da refeição, na hora da merenda, elas conversavam com as garotas, né? O porteiro, né? Essas pessoas ficam o dia inteiro lá, às vezes, não na situação oficial de trabalho, de ensino, mas estão nesses momentos onde as pessoas param para conversar. Elas precisam de instrução para fazer escuta. Né? Até para que elas se sintam mais seguras, né? Que o Diego está falando, e agora, o que eu faço? Né? Para que elas se sintam mais seguras nessa escuta, saber que o caminho que elas estão tomando é o correto. Né? Então, seria importante que essas técnicas chegassem, né? Com pequenos treinamentos, palestras, né? A gente estando nas semanas, como dessa parte, né? Levando isso para as pessoas que estão na ponta, estão lá no chão da fábrica, estão lá na escola, essas que vão identificar no primeiro momento, não vou ser eu no consultório, nem num centro especializado. Os primeiros que vão detectar são vocês, né, são os pais. Eu estava lembrando de outras histórias, a gente escuta cada história, Claudina, né, eu digo, eu já vi pais achando que o jovem acordar de repente, porque o pai e a mãe, por não conseguir ouvir, ele já toma uma solução. Já vi adolescente acordando no meio da noite sendo exorcizado, porque achava que o diabo estava no corpo dele. Então a mãe já chamou o pastor para fazer um exorcismo dentro de casa. Né? Olha como é difícil escutar. Né? Isso só fala de como é difícil a gente abrir uma escuta para o outro. Que vai ter um mundo completo. Ainda mais se a gente tratar de gerações diferentes, se a gente falar de pai e mãe, ouvir filho, são gerações diferentes. Né? E às vezes essa diferença de geração tapa o ouvido para muitas coisas. Né? Tem resistência moral, tem resistência de entendimento. Então, o colega de trabalho, o sindicalista, né, por ter uma proximidade geracional, de jeito de falar, tem uma escuta privilegiada, tem uma escuta importante. Né? Então, acho que ter esse tipo de treinamento, a gente falar mais sobre isso, é um bom jeito de evitar. Né? Isso que a gente está falando, tem muitas situações evitáveis. É muito difícil alguém que está planejando se matar, que já pensou, que tem ideias de suicídio, não pedirem pelo menos uma vez ajuda. Quase todas elas pedem em alguma situação do jeito delas, tentando se aproximar de alguém. Né? É nesse momento que é fundamental ter alguém que possa escutar. Né? O Diego lembrou de um documentário na Netflix, né? E no documentário ela tenta pedir ajuda na escola, né? E não consegue ser escutada. Né? Então, aí está o ponto central. Né? Se pede, dificilmente não deu alguma dica. Às vezes a pessoa não vai chegar diretamente para você e falar, olha, eu estou pensando em me matar. Não, mas ela vai te procurar, às vezes falando nada com nada. Você fala, gente, que esse assunto que não desenrola, a pessoa parece que quer falar alguma coisa e não consegue, porque ela quer falar alguma coisa. Então é a hora da gente aí ser proativo. Está acontecendo alguma coisa? Seja sincero comigo, pode se abrir. Né? Pode falar. Está acontecendo alguma coisa com a sua vida? Né? Você está tendo alguma desilusão, algum sofrimento? Pode contar que eu estou aqui disposto a te ouvir. Né? Porque nem sempre ele vai vir direto falando, estou pensando em me matar. Ele não vai vir falando isso. Mas se você preparar alguém que se aproxima muito de você, que está tentando puxar assunto, que te conta uma situação como uma separação, que o Claudionor falou, que te conta de uma... Né? E para por ali, você fala, não, vai mais, fala mais, isso é importante. Né? Você precisa contar o que está acontecendo, como é que você está? Né? Então, dificilmente
né? A gente sempre vê a pessoa pede, em algum momento, uma ajuda, uma escuta, né? Por isso, né, que eu falo que as pesquisas mostram que seriam evitáveis, porque as pessoas não estão totalmente escondidas. Elas deixam recado nas redes sociais, elas deixam recado em casa, elas tentam se comunicar com alguém, né? É neste momento que a gente não pode deixar passar. Falar, não, deve ser um momento, tá tudo bem, né? A gente tem cada vez mais perda, isso que eu estava falando no início, de laço social, né? A gente tem cada vez mais perda de pessoas significativas que nos escutam. É isso, né? Então, qualquer ponto da nossa vida onde isso surgir, é importante ter alguém para fazer essa escuta. Nossos convidados e, em seguida, a gente vai caminhar para encerrar. Mas acho muito relevante e acho importante que a gente depois continue com a matéria falando sobre isso, que eu acho muito relevante. Sei que tem muitas pessoas nos acompanhando. Tem uma companheira, Neia Bueno Mariano, aqui, que ela fala que o CAPS, que está sendo sucateado pelo atual governo, fortalecendo as clínicas terapêuticas. Companheira Neia, eu acho que não é só isso, infelizmente. O governo, ele disse quando assumiu que ele vinha para destruir também, não era para construir. Então, ele está fazendo aquilo que ele falou quando foi eleito. Infelizmente, é um governo que quer destruir não só o CAPS, né? Ele quer destruir tudo que é público, né? Quer acabar com a soberania nacional, quer acabar com a saúde pública. O SUS é um desejo de muitos de acabar. E vejam, se não fosse o SUS, a situação que o povo brasileiro não estaria hoje seria certamente muito pior que a situação que nós estamos vivendo. Então, mas o sonho deles é privatizar, é acabar com tudo, é passar a imagem que tudo que é público ou que tudo que tem a ver com social não presta. Então, essas duas coisas, se eles puderem não ouvir falar e acabar, um dia eles acabam, como correio, sabe, tudo que estão fazendo aí, que as pessoas estão acompanhando, estão vendo. É lógico que uma hora isso tem que acabar, que eu acho que isso já foi longe demais, precisa parar uma hora. E é o povo que vai conseguir parar isso, e certamente não vai demorar muito. O povo parar com tudo isso. 2022 vem aí, o povo vai dar certamente recados claros, eu acredito e espero, para essas pessoas que pensam de forma tão conservadora e tão desumana, podemos dizer assim, porque os comportamentos com relação a tratar as pessoas, a saúde das pessoas, não está relacionado só a uma questão ideológica, está relacionado à falta de sensibilidade humana também. Tá? Eu acho que é um pouco disso. Estão fazendo um pouco de desabafo, um comentário em cima do comentário da companheira, e fazer duas perguntas rápidas aqui, uma para o Diego e uma para o doutor Odonei. Diego, é possível conversar com a empresa, você como representante dos trabalhadores lá na empresa que você trabalha lá na Delga, junto com os companheiros do comitê sindical, os companheiros da CIPA, é possível construir com a empresa, conversar com a empresa, é preciso ter um espaço de prevenção no ambiente de trabalho, um espaço que ele tenha uma certa harmonia e que as pessoas possam ter ali a facilidade de falar, de procurar as pessoas, de se abrir com mais facilidade no ambiente de trabalho, ter um ambiente mais tranquilo, para que as pessoas possam ter essa segurança no sentido da prevenção? Bom, Claudio Honor, eu acredito que, dependendo do tamanho do problema que a gente tem na mão, tudo é possível do outro lado, né, para a gente poder preservar aquilo que é mais importante, que é a nossa vida. Eu não vejo problema da gente conversar com a empresa, porque a gente, quando coloca a empresa também, por mais que tenha essa questão do capital, da produção, de tudo que é descarregado sobre a classe trabalhadora, mas ela também tem responsabilidade sobre aquele trabalhador ali dentro da fábrica. Ela não pode só avaliar também a questão da produção em números, pensando que tudo foi feito a partir de um robô, sem alma, sem vida, sem família, sem as questões que ele tem também, quando passa aquele crachá naquela catraca e vai embora. Porque é ali que começa a nossa vida na fábrica. Quando a gente passa o crachá e vai embora, porque dentro da fábrica ali, a gente também é uma espécie ali de sujeito robotizado,
onde não existem, não existe sentimento, não existe, existem números ali. Porque nenhuma máquina eu soube algum dia que perguntou para um trabalhador como ele estava. E isso não vai acontecer. Ser humano cuida de ser humano. Máquina cuida de máquina. Número fala de números. Então, eu acredito que sim, que é possível essa discussão. Eu acredito que também a empresa, os comitês, principalmente os comitês, o sindicato, deva cobrar essa responsabilidade das empresas que trabalham, um olhar social, um olhar para o ser humano e mostrar para ela que ali tem gente, que ali tem pessoas, que ali tem gente que quer falar, tem gente que quer desabafar, tem gente que não aguenta mais só ficar naquela repetição, ele precisa de uma pausa ali, gritar um socorro, e para isso tem que ter um espaço disponível para ela, onde ela possa se sentir à vontade para conversar com o representante. Então, é válido isso aí, acho que é uma discussão que a gente tem que ter, não só nenhuma empresa, mas todas as empresas que contêm seres humanos dentro. Eu não vou almejar que isso aconteça numa empresa cheia de robô, não acho necessário. Mas se tem uma pessoa, um ser humano lá dentro, tem que ter outra para escutar. Tem que ter outra para chegar ali e perguntar pelo menos para ela se está tudo bem. Às vezes, Cláudio Honor, eu percebo isso na fábrica, como que é importante e faz falta quando não tem o bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes, reclamações que a gente escuta dos trabalhadores é essa. Pô, aquele camarada lá passou aqui, ó, não deu um bom dia. Um bom dia. Seja lá porque é um superior, ou seja lá porque é um colega de trabalho, mas geralmente vem mais uma questão de um superior ali na questão da hierarquia, que não chega ali para nem olhar no olho para dar um bom dia. Agora, vamos lá, vamos ser sinceros. Eu posso esperar alguma coisa de um companheiro desse aí, de um camarada desse aí, que nem para dar bom dia presta, para pegar, puxar o camarada, pedir para ele desabafar e falar os problemas dele? Não vai ter. Então, isso quem tem que ver a gente, isso quem tem que cobrar é a gente como representante da empresa para que ela faça com que as pessoas que trabalham para ela, seja lá que nível da hierarquia for, que respeite o ser humano como ser humano. Não há problema dentro de qualquer empresa do mundo que seja maior do que uma vida. Não há problema maior lá para a Microsoft, para o Google, para as maiores empresas de tecnologia do mundo. Não há maior problema do que uma vida que for. Então, essa visão, eu acho que tem que partir mais da gente, pelo fato do sindicato olhar para dentro da fábrica, não só na questão dos números, mas principalmente na questão do ser humano, e fazer com que a empresa também enxergue isso. Então, eu acho que é possível, sim, eu acho que esse debate tem que ser continuado, a gente tem um mês da campanha, a gente tem o Setembro Amarelo, a gente tem até a data, dia 10 de setembro, mas é uma discussão que tem que ter no dia a dia, é uma discussão que a gente não pode deixar cair no esquecimento, porque quando cair no esquecimento, chega a notícia. Quando cair no esquecimento, vai chegar alguém e vai falar, Diego, aquela pessoa estava tentando falar com você, tem 2 semanas você não falou com ela. E agora está marcado para amanhã, lá, 10 horas da manhã, o velório lá daquela pessoa. Então, Cláudio Honor, doutor Odonel, isso é um risco que eu não quero passar, Cláudio Honor, e acredito que nenhum companheiro meu do sindicato queira passar por isso também. Deve ser triste para aqueles que pode ser que já passaram por isso, deve ser algo que tem que levar para a vida inteira, um peso desse nas costas, não de responsabilidade de ter feito, mas talvez de poderia ter feito alguma coisa a mais. Poderia ter, naquele dia, atendido aquele celular e só falar, companheiro, está tudo bem com você? Ou dado aquele bom dia que passou na máquina porque viu 2 peças no chão, tinha que falar primeiro das peças do que dar um bom dia para o companheiro que acabou de chegar de uma separação, de um companheiro que o filho dele está no hospital, passando por um tratamento, e ele tem que ali dar satisfação porque tem 2 peças, 2 pedaços de lata no chão. Então, eu acho que essa discussão é válida, eu acho que a gente tem que abraçar essa causa, Cláudio Honor, fazer mais discussões, fazer mais debate, chamar o doutor Odonel para vir participar conosco no sindicato, para poder também passar para a gente essas ferramentas que ele tem, como lidar com essa situação. A partir do momento que a gente sabe que no sindicato
Nenhum da gente, representante dos trabalhadores, é especialista na área, mas a gente tem uma coisa fundamental, que é a empatia, Cláudio Honor, que é se colocar no lugar do outro e sempre se perguntar, se fosse comigo, o que eu gostaria de ouvir daquele companheiro lá, o que ele poderia ter falado para mim, que eu pudesse amanhã não ter tomado a decisão que eu tomei de tirar minha própria vida. Isso é muito triste. Tá bom? Legal, muito bom, Diego. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento, fazer mais uma pergunta para o doutor Odanel, mas eu queria pedir para você, companheiro ou companheira que nos acompanha na nossa live, que se inscreva no nosso canal, que os temas que você julga importante, em você se inscrever, em compartilhar, em curtir, você está ajudando outras pessoas a ter essa informação que se está sendo relevante para você, está sendo importante, certamente vai ser para outras pessoas. Ajude a divulgar as coisas boas do nosso país, as coisas boas que as pessoas transmitem, e dê sugestões para novas lives, para que a gente possa estar aí contribuindo. Agradecer aqui as pessoas que nos apoiam, nos ajudam com a nossa live, os trabalhadores aqui, a Tamara, que nos assessora aqui na nossa imprensa, o Fred, o nosso diretor aqui da executiva, o companheiro Caramelo, que é responsável pela comunicação, que fica trazendo temas e live aqui para a gente, e pessoas para a gente estar debatendo, levando os assuntos importantes aqui para a nossa categoria. Tem muitos comentários, muitas pessoas falando, show de bola Diego, show de bola doutor Odanel, live importante, tema importante para a nossa categoria. Então, muito importante. Eu acho que é isso, Diego. É preciso, acima de tudo, ter sensibilidade humana, porque se a gente tiver, a gente vai ver sempre o outro ou a outra como ser humano e vai poder tratar da melhor forma possível. Eu quero fazer aqui a pergunta para o doutor Odanel, ainda sobre a depressão. São muitas perguntas, doutor, e infelizmente o tempo também é pouco, a gente também não pode, as pessoas também que estão aí em casa se cansam também, se a gente demora muito, a gente precisa continuar aqui com as pessoas poderem descansar depois de um dia de trabalho, e agradecer muito a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando nessa live, né, depois de uma jornada de trabalho, um dia de terça-feira, né, e está nos acompanhando até agora. Então, muito legal, muito obrigado a cada um e a cada uma que nos acompanham nesse momento. A depressão tem cura? Depressão pode ser causa genética ou não tem nada a ver com qualquer tipo de trauma sofrido pela pessoa, doutor Odanel? Olha, de fato, são muitas coisas, são muitos temas que o Setembro Amarelo vai mostrando para a gente. De fato, não dá para tratar de tudo, né? Mas é importante que essa discussão, que nem o Diego falou, continue. A depressão é algo cada vez mais comum, né? A gente fala que é multifatorial. Tem um tanto de fatores genéticos, né? Difícil dizer o quanto isso. Tem fatores da experiência daquela pessoa, né? Experiências de sofrimento, experiências traumáticas, experiências de separações, de luto, de perda, né? Então, a gente vai ter tantos fatores genéticos quanto fatores ambientais, né? Sobretudo, a depressão é uma desistência, né? É como se parasse de sentir vontade, desejo pelas coisas, né? Ela vai afetando, é bastante triste, porque ela vai afetando a alimentação, o sono, o convívio, porque nada disso me provoca mais motivação, né? Vou dar um exemplo não é um suicídio, mas é quase isso. Eu trabalhei muitos anos no começo dos anos 90, no início da epidemia de HIV/AIDS. Uma epidemia que, como vocês sabem, veio cheio de preconceito. Peste gay, né? Veio cheio de conteúdos ruins, né? Que a pessoa iria morrer, né? Então, eu atendi na casa dela, porque ela não saía de casa, uma bailarina, uma pessoa que trabalhava com dança, né? Tinha uma saúde incrível, né?
tinha uma socialização enorme, né? Estudou, fez faculdade. Mas quando ela teve esta notícia, uma única notícia, de que ela havia pego HIV, veio junto com essa notícia toda a fantasia, né, criada socialmente sobre ela. Recai sobre ela com essa notícia tudo que uma sociedade criou de ruim neste diagnóstico. E ela vai desistindo, até o ponto que ela não sai mais de casa, ela só fica na cama, fumando, quase não come, né? Ela não tinha nenhuma infecção oportunista, mas ela vai morrendo. Ela fala, ela só não tem coragem de se matar, mas ela foi deixando a própria vida escorrer pelas mãos, desistindo, né? Perdendo a vontade de estar com outras pessoas, perdendo a vontade de comer, dormir, sair, ter prazer, né? A depressão vai vindo com isso. Ela pode ter uma influência muito grande socialmente, né? Do peso que sobrecai sobre a pessoa, sobre algum aspecto. Né? É isso, né? Eu acho que o Claudio vai ouvir muito isso. Homens que, quando separam, parece que o mundo dele ruiu, acabou todo o sentido que ele tinha na vida, né? E você tem que ajudar a pessoa a construir. A vida pode ir além disso. Ele não imaginava, ele imaginava que ele iria estar sempre casado, nada iria acontecer, mas a vida nossa é cheia de mudança. O ser humano às vezes não está preparado para isso. Uma mudança muito drástica, uma perda muito drástica. Então, são fatores importantes de depressão, né? Perder alguém que se é apaixonado, a paixão é quase uma doença, né? Paixão vem de patos, que é mesmo de patologia, de doença, né? Às vezes os nossos sentimentos nos adoecem também. A gente cria uma paixão tão grande por uma coisa, por uma pessoa, né? Que, até por dinheiro, né? Tem muitos empresários aí que em crise se matam, né? Se apaixonou tanto por isso, por esse objeto, que quando vê sem, lembra da época do Collor, em outras situações, na crise de 1930 nos Estados Unidos, né? Empresários se jogando pela janela. Por quê? Porque uma paixão por um determinado objeto. Como se a vida não pudesse ter outras coisas, né? Então, o trabalho nosso é poder, quanto mais diversificado o nosso desejo pela vida, ela tiver muitas formas de se expressar, mais a gente vai ter chance de combater a tristeza, a depressão. Pessoas que perdem... Quantas pessoas não perderam entes queridos nessa pandemia? Né? Estamos já 600 mil pessoas mortas. Eu perdi meu pai em janeiro, eu não consegui, graças a esse governo, chegar a vacina chegou no mês seguinte. O sofrimento que isso traz pode levar alguém à depressão, né? Quantas perdas a gente teve sem poder fazer um velório, sem poder chorar nossos mortos, né? Até a tristeza precisa ter espaço para ela. Se nos tiram o espaço da tristeza, isso vai matando a gente internamente, né? Isso é depressão também, né? Tristeza faz parte da vida. Tem muitas coisas tristes, né, que a gente tem que viver. Mas quando isso não pode acontecer, né, ou quando ela ganha um volume muito grande, patológico, aí nós estamos no campo da depressão. Legal, muito bem, doutor Odonel. Quero encerrar aqui, caminhar para encerrar a nossa live, agradecer mais uma vez a Renata, a Tamara, o companheiro Caramelo, nosso diretor executivo aqui, responsável pela comunicação, agradecer a todos e todas que nos acompanharam até agora, agradecer o Fred também, que nos assessora aqui na nossa comunicação,
dizer que a gente vai continuar a debater esse tema em outro momento e pedir para o Dr. Odonel fazer as suas considerações finais, por gentileza. Gente, eu queria agradecer muito, prazer conhecer vocês, Claudionor, Diego, adorei poder escutar vocês. O que precisarem de mim, né, por lives ou pessoalmente, estou à disposição de estar junto, de levar essa conversa. Não é nenhuma questão profissional, é uma questão ideológica mesmo, né? Não basta fazer nosso trabalho no consultório, é preciso levar isso adiante, levar isso socialmente para outras pessoas. Então, fica aí, né, a abertura para convites, né, para a gente poder fazer um trabalho junto. E agradecer muito as pessoas que estão ouvindo aí, fazendo perguntas, né? Talvez em outras situações mais próximas, talvez a gente consiga responder mais. Mas também não adianta falar muita coisa de uma vez. A gente vai absorvendo, né, de pouquinho, né? O importante é que isso tenha continuidade, que nem o Diego falou, que isso não pare, né? É a continuidade que vai garantir que a gente consiga aprofundar as questões. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Legal, nós que agradecemos aqui em nome dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, doutor, a sua participação na nossa live. Quero passar para o Diego fazer aqui suas considerações finais. Obrigado, Claudionor. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a executiva do sindicato por ter feito esse convite para mim, através do coordenador da Juventude Metalúrgica, Juninho, lá da Vox. Agradecer demais essa oportunidade de estar aqui com o Dr. Odonel, né, um especialista da área, a gente como metalúrgico, falando sobre um assunto tão delicado, mas aprendendo muito, com certeza. Hoje eu vou sair daqui muito melhor do que eu entrei aqui. Agradecer também, Claudio Noura, cada um e cada uma dos companheiros e companheiras que estão nos assistindo, né, que trocaram aí talvez a janta, atrasaram um pouquinho a janta para poder aprender mais sobre esse assunto também, um assunto que a gente aprende para poder compartilhar depois. E eu gostaria de finalizar com uma frase que eu gosto muito, Claudio Noura e Dr. Odonel, que é do Gabriel Pensador, que tem uma música dele que ele fala que para quem sabe olhar para trás, nenhuma rua é sem saída. Então, para todo mundo que está escutando a gente, saiba que não existe rua sem saída, basta você olhar para trás, que vai ter alguém ali para poder orientá-lo e juntos tomarem a melhor decisão possível, tá bom? Obrigado, Claudio Honor, doutor Odonel, Renata, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Diego. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam. Diego, doutor Odonel, vocês contribuíram muito para as pessoas que estão nos acompanhando e contribuíram muito conosco. Um abraço e até a próxima live. Fiquem com Deus.